Olá pessoal, começando mais um JuraPod e ao meu lado aqui Gabriel Foguinho. Como Beleza, é que tá, Jura? Foguinho? Beleza? Tudo na paz, graças Você a que está Deus. nos assistindo aí, acompanhe nossos canais nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, nós estamos no TikTok também, viu? Foguinho tá lá aparecendo direto no TikTok. As dancinhas. Também nós temos nosso canal oficial no YouTube. Vai lá, JuraPod, não tem erro, JuraPod, vai lá, se inscreve e curta nossos episódios lá que são bastante importantes. Não pode esquecer do Spotify, Jura. Não pode, tá? O Spotify também, viu? Vai lá. E hoje nós temos oferecimento da Dubai Magazine. Dubai Magazine tem mais de 40 mil itens. Você que quer reformar sua casa, quer dar um up, comprar um quadro, comprar um conjunto de ferramentas, tudo que você pensar lá tem. 40 mil itens. A Dubai é estourada, É isso Jura. aí. Dubai fica na Rua Direta do Uruguai, bairro Uruguai, Salvador, Bahia. Vai lá e confere. Você também pode acessar Dubai nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no site oficial dubaimagazine.com.br. E tem a novidade, compra acima de R$500, frete grátis para todo o Brasil. Qualidade. Hein, Foguinho? Essa é a Dubai. Essa é Dubai. E hoje o nosso programa aqui é bater um bate-papo aqui com um político da Bahia, um deputado estadual, o homem aqui, Jacó Lula da Silva. Isso aí. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, Jura. É uma alegria estar aqui no JuraPod. Isso. Saudar a todas as pessoas que estão nos acompanhando e vamos acompanhar. Saudar Gabriel também, Foguinho, né? Uma alegria muito grande. Agradeço muito o convite e a oportunidade de estar aqui batendo esse papo. Deputado, o senhor Jacó é a origem da sua origem como natural de Jacobina ou tem outro segmento? Não, eu nasci em Jacobina, né? Em 1965, 1965. E na minha adolescência eu saí de Jacobina e fui estudar em Irecê. Fazer o curso técnico em agropecuária. Sim. Aí lá na escola pegou o nome, porque era de Jacobina, começou Jacó, Jacobina, Jacó, Jacobina, Sim. e foi incorporando. E hoje no território de Irecê, que eu já estou lá há mais de 30 anos, quase 40 anos, me sinto hoje com muito pertencimento e identidade com aquele território, com aquele povo, e incorporou, né? Hoje as pessoas lá, se você perguntar, meu nome é original, Mário Augusto de Almeida Neto, lá no território de Irecê, na Bahia, ninguém conhece. É Jacó, Jacobina. Agora, em Jacobina, as pessoas me chamam de Mário. Mário. Inclusive hoje, Jura, por sinal, um amigo meu de infância, Aníbal, me ligou e disse, não vou lhe chamar de Jacó, não, vou lhe chamar de Mário, lhe conheci como Mário, né? Então fica essa coisa, mas é de boa. Essa divisão. Mas é sadio essa divisão. Sadio, né? tranquilo. O importante é não errar na urna, né, deputado? Exatamente. É engraçado porque se eu estiver em qualquer lugar da Bahia Sim. e as pessoas me gritar o Mário, eu não vou nem olhar para trás. Já incorporou Jacó. Já. Agora, se eu estiver em Jacobina, aí o pessoal gritar o Mário, eu vou olhar que eu sei que vai ser comigo. Porque é só lá onde as pessoas que eu ainda tenho relação ainda da minha infância, me conhecem, me tratam por Mário. E meus parentes lá também, eu tenho alguns tios, primos. Mas é isso. E deputado é a região lá, seca, sofrida. Rapaz, deixa eu lhe dizer, Jura, nós passamos lá em Irecê, na região, por um período de seca, sabe? Porque no semiárido, que é a nossa região, os estudos mostram que nós temos períodos de seca mais agudas, né? Porque assim, o nosso clima, para as pessoas compreenderem, é diferente daqui da beira do mar, da Mata Atlântica, tá? Nós passamos de 5 a 8 meses por ano sem chover, tá entendendo, Foguinho? Então, nós temos um sol muito forte, é muito seco, né? E venta muito também. Não é à toa que a Bahia hoje é uma mina de energia eólica. Hoje 30% da energia eólica do país é gerada aqui, né, na Bahia. Então o vento também no semiárido ele é muito forte, né? É uma riqueza muito forte. E as pessoas, né, ficou nessa, o sertão, o semiárido, não chove, o povo passando fome, passando necessidade, mas é a dinâmica do nosso clima. Mas, historicamente, nós temos, dentro desse clima, né, nós temos períodos que chove acima da média, que a nossa média é de 500 milímetros por ano de chuva. Isso quer dizer 500 litros de água por cada metro quadrado.
Aqui em Lauro de Freitas deve ser 1.500 a 2.000. Tá? Aqui chove 3 vezes mais do que lá. Né? Então, nós temos o período e temos essa regularidade de chuva. E tem períodos que chove acima disso. Chove 700, 800, 900, até 1.000 milímetros. E tem períodos que chove 300, 400, que são períodos de seca mais aguda. E nós saímos nos últimos 8, 10 anos, o nosso território sofreu bastante por um período de seca. E esse ano, essa última safra, foi uma safra histórica. Tem uns 15 anos, mais ou menos, que nós não tínhamos uma safra como foi esse ano. Com chuva em abundância, com regularidade. E nós tivemos uma produção de milho. O pessoal está colhendo lá agora na região muito, mas muito milho, muita mamona. Então, isso ajuda, né? Porque a produção agrícola de alimentos, no período de crise, de desemprego, né? Você ter o seu milho para vender. Agora mesmo eu estava lá, os agricultores vendendo milho de 70 conto o saco. Tem agricultor que pegou 200, 300 sacos de milho, quer dizer, dá 20 mil, 21 mil por mês, né? Na safra, né? Então, é um dinheiro que entra na economia e que as pessoas vão reinvestindo, né? Então, e era uma região, né, que a gente via muito que era histórica pelo feijão e do nada mudou para cebola. A gente viu uma mudança, uma adaptação até com a própria terra, um manuseio, que foi uma coisa fantástica. Isso. Até a BA que liga para lá é conhecida como a Estrada do Feijão. Exatamente. Né? É porque na época da fama do feijão, porque a terra de Irecê é muito forte, é muito fértil, que diga. Sim. Mas o feijão, do jeito que ele foi cultivado lá, ele não é sustentável para a nossa terra, porque o feijão existe uma certa regularidade de chuva no tempo certo. Sim. E no nosso clima é uma loteria. Então, quando o banco financiava e tinha a política do seguro safra, né? Na época chamava o Proagro, né? Sim. Você plantava, não chovia, você era indenizado. Você recebia o seguro para cobrir o financiamento que você fez no banco. Então, quando acabou o incentivo e acabou essa política do crédito com incentivo, praticamente a cultura do feijão deixou de existir no nosso território, porque quem continuou insistindo foi perdendo ano após ano, então foi diminuindo. E aí surgiu essa questão da irrigação, porque lá na nossa região tem muita água no subsolo. Então o pessoal descobriu esse potencial, então irrigação, né? Então hoje nós somos o maior produtor, acho que da América Latina de cenoura, nós produzimos muita cebola, muito tomate, muita coisa. Então sua formação na área, né? É da minha área, exatamente. Então esse babado. E eu trabalhei lá também com os agricultores familiares, Jura. Eu ajudei a fundar uma ONG lá na região quando eu terminei meu curso. É importante você falar isso aí. Que é o Centro de Assessoria do Assurué. Essa entidade é uma organização não governamental, tem 32 anos de história. É o CAA Bahia. Depois vocês podem entrar nas redes sociais e verificar. E nós trabalhamos até hoje com os agricultores familiares nas comunidades rurais, quilombolas, trabalhando essa dimensão da cidadania, da visão na educação, da convivência com o semiárido, do conceito da nossa terra, da compreensão, sabe? Tem uma compreensão, e isso já diminuiu bastante, que era aquela cultura, Gabriel, de combate à seca. Nós temos que combater a seca. Você vê que tem um órgão do governo federal que é o DENOX, Departamento Nacional de Obras contra a Seca. Nós trabalhamos, essa entidade, a gente trabalha uma outra abordagem. Sim. É a convivência com o clima. Nós não temos como combater a seca. Aqui em Lauro de Freitas não tem como combater esse chuvoeiro que tem aqui. Vai combater como? É do clima, é do ambiente, é do jeito que é de cada ambiente. Sim. Então nós temos que o quê? Aprender a conviver com o clima. Então nós começamos a introduzir, trabalhar esse conceito com os agricultores. Só para lhe dar um exemplo para vocês prático disso, tá? Na nossa região, volto a afirmar, passa de 5 a 8 meses por ano sem chuva. Então nós temos naturalmente dificuldade de acesso à água. Então imagina, se você tem dificuldade de acesso à água, é melhor você criar uma vaca que bebe 54 litros de água por dia, ou uma cabra que bebe 6, ou uma galinha que passa uma semana para beber 1 litro de água. Então a gente trabalha
Esse conceito, tá entendendo? Sim. E aí nós passamos essa entidade ao longo do nosso tempo, porque incentivar, né, trabalha na educação o conceito, mas a gente começou também a buscar recursos da cooperação internacional naquela época para começar a desenvolver experiências comunitárias nessa pegada de criação de pequenos animais, criação de caprinos, de abelha, tá entendendo? Que é sustentável, produção de mel no semiárido é maravilhosa, um potencial maravilhoso se for na região do São Francisco. Produz mel, Jura, mel de muitas variedades, uma riqueza extraordinária. Tá entendendo? Incentivar a galinha caipira e também incentivar você cultivar aquilo que aguenta o sol. Porque se você for plantar ali um feijãozinho que não aguenta 30 dias de sol, não vai dar. Então tem que ter um trem aqui que aguente 30, 40 dias de sol no lombo para esperar a chuva, porque é a dinâmica do nosso clima. Sim. Então a gente trabalha muito nesse conceito da conversa. Então eu trabalhei muito com isso. Uma das coisas que a gente fez muito, Jura, muito, e isso nos ajudou bastante, foi essa política do acesso à água da chuva, tá? Porque você imagina, cara, uma família que mora na roça... O aproveitamento da água. Rapaz, o pessoal que mora na roça, quem tem uma casa exatamente de 40 metros quadrados, que não é uma casa grande, que no semiárido as casas são grandes, aqui na beira do mar que as casinhas pequenininhas, mas lá para nós as casas é grande, tá entendendo? Você, com 40 metros quadrados de telhado, você faz uma cisterna, um reservatório de 16 mil litros de água. Então você para a água da chuva, imagina água doce, potável, e você guarda ali no reservatório para você ter água doce. 16 mil litros de água é suficiente para uma família de 5 pessoas beber e cozinhar por 8 meses. Tá? Justamente aquele período da seca. Exatamente. Agora você avalia, Jura, como eu conheci, e a minha vivência disso, eu conheci famílias, por exemplo, teve uma vez, já tem um tempo, eu cheguei na casa de uma mãe de família, viu, Gabriel? Ela tinha 3 filhas. Uma de 2 e alguma coisa, uma de 1 alguma coisa e outra nos braços. A fonte de água da casa ficava a 1,5 km. Aí a gente fez a cisterna para ela. Aí eu perguntei, o que é que a senhora achou da cisterna? O que é que a cisterna mudou na sua vida? Ela me mostrou, na época, o Jacó, a minha fonte de água é daqui 1,5 km. Aí me mostrou as 3 crianças dela. Como é que eu fazia? Imagine meu sofrimento. Eu tenho que deixar minhas 3 crianças em casa, só, porque o marido estava cuidando, para me ir 1,5 km... Pegar uma lata d'água. Para pegar uma lata d'água e voltar 1,5 km. 3 quilômetros, isso quer dizer, no mínimo, 40 minutos fora de casa. De cada lata d'água que você faz. Então, imagina o sofrimento para uma família dessa. Isso é um exemplo das nossas famílias que viviam. E com esse programa, o que gerou de dignidade para as pessoas, de acessar água potável, de melhorar a saúde. Então, para você ter uma ideia, nesse programa nosso, a nossa entidade começou isso na década de 80. Sim. Quando o governo Lula chegou no poder, ele transformou na política pública e Dilma continuou. Foram feitas 1.400.000 cisternas dessa que eu estou lhe falando em todo o semiárido. Em todo o semiárido. A vida das pessoas mudou. Na minha região, nós fizemos 50 mil, Jura. Nós fizemos 50 mil ali na região de Irecê, da Chapada, ali do Velho Chico, Brotas, Oliveira dos Bregios, Ibotirama, Amor, Pará. Aquela região toda ali a gente construiu cisterna, naquela zona rural, o lugar mais distante do mundo que você não imagina, as pessoas que não tinham acesso à água potável. Tá entendendo? Sim. Então, essa realidade do semiárido é uma coisa muito forte na minha vida, do meu rural, né? Da luta social, do incentivo ao cooperativismo, ao associativismo, à luta comunitária. Então, eu acumulei bastante nessa pegada, nessa construção aí. Mas o senhor falando nessa questão da adaptação do ser humano como em si nas regiões, que não é a realidade só da Bahia. Isso. Vários estado do Brasil, a gente vê aí a questão da seca ou então de enchente, que em um período do ano você tem esse desequilíbrio. Exatamente. Mas o senhor falando assim, mas muita região a gente percebe aqui que o cara está saindo do campo por essa dificuldade de ele não conseguir coordenar. Se ele cria uma vaca, um bode, um carneiro, um frango, uma galinha, ele migra para o comércio, né?
tá deixando a questão da agricultura familiar, tá deixando a questão do Ou faz até o agronegócio êxodo para as cidades, né? pra cidade. Exatamente. Porque eu acho que esse debate, Jura, é importante, porque, só para vocês entenderem, o agronegócio, os grandes fazendeiros desse país, eles acham, e na minha opinião isso é um erro, que o campo brasileiro, o meio rural, tem que ficar só para o agronegócio, que eles acham que eles que produzem os alimentos em escala, em grande quantidade, pode deixar que o campo é a gente que resolve. Tá? Tem uma turma que tem essa compreensão. E por isso do inchaço da cidade. Porque o êxodo rural do Nordeste para o Rio, para São Paulo, foi por falta de oportunidade. De investimento. Claro, não é porque esse papo de dizer que lá não chove, que não tem gente que tem que ir embora. Não. Do Cerrado, que hoje é a fronteira do agronegócio na Bahia, é no Cerrado. Você acha que as pessoas do Cerrado foram embora para São Paulo porque queriam? Não, porque muitas foram expulsas de suas terras, não tem oportunidade, não tem apoio. Então, foi essa política, se você pegar na década de 60, de 50, 60, 70, você pegar a população brasileira que vivia no campo, para você pegar de 80, 90 para cá, você vê claramente um movimento de migração em massa. Mas isso foi intencional. Tá entendendo? Sim. Porque você concentrou o desenvolvimento, você deixou o campo livre para o agronegócio em algumas regiões e você levou esse povo todo para onde? Para os grandes centros, principalmente São Paulo, Rio, os grandes eixos. Você gerando outra crise, né, deputado? Gerando a favelização, nas comunidades. Exatamente. Nos períodos do governo Lula e Dilma, tá entendendo? Esse fluxo voltou. Muitas pessoas voltaram. Sabe por quê? Porque passou a ter energia, rapaz. Aqui na Bahia era o estado mais escuro do Brasil. Quando o Lula ganhou o poder aqui na Bahia, tinha 600 mil famílias no escuro, cara. Então você imagina você morar numa comunidade rural sem água, sem energia, sem estrada, sem escola. Com os nossos governos, passou a ter energia. Pô, se tem energia, o cara for um poço, rapaz. O cara bota uma televisão, tem um conforto. Sim. Vai hoje lá na roça, nas comunidades rurais, dá gosto de você ver. As pessoas com conforto, tem seu carro, tem sua estrada. Sim. Quer dizer, se você cria oportunidade, as pessoas... Esse papo de dizer que não, que na cidade que tá bom, que a gente tem que morar na cidade, que na cidade é bom. Não, as pessoas vão por necessidade. Tá entendendo? Quando as pessoas têm a oportunidade de voltar, as pessoas voltam. Então esse é um conceito. A gente defende um meio rural, né, com gente. Tá entendendo? Com gente com qualidade de vida. Para as pessoas criar seus filhos com dignidade, ter apoio, ter política e gerar riqueza. Porque quem produz alimento para o povo brasileiro comer não é o agronegócio. É os agricultores familiares, rapaz. Sim. 70% dos alimentos que vem da nossa mesa vem de onde? Dos agricultores familiares. De onde é que vem os alimentos orgânicos, saudáveis? É da agricultura familiar. E aí também rapaz. A importância do PENAI e do PA, né? Claro que deixaram de existir. Hoje o PENAI ainda virou porque é uma lei, mas o PAA e tantas outras políticas sociais de incentivo, de apoio, de crédito, de assistência técnica deixaram de existir completamente, cara. A fome voltou para o meio rural. As pessoas estão exatamente hoje nesse mesmo fluxo do campo para a cidade. Tá entendendo? Isso é lamentável a situação que nós estamos vivendo. Deputado, o senhor deve ter conhecimento, além de ser deputado, é da região que Irecê foi um grande exemplo aí, não foi? Com certeza. Irecê, aquela seca. Isso. E chegou um projeto para lá de Irecê e a cidade apareceu. A cidade começou a produzir. Claro, quando você tem investimento, você tem oportunidade. E o nosso território tem uma característica que o território de Irecê, que são 20 municípios, ele é o município que tem o maior número de agricultores familiares do estado da Bahia. Então, a agricultura familiar é muito presente no nosso território. Então, tem uma força a economia de Irecê. Ela é... Porque Irecê é uma cidade de 80 mil habitantes, mas é uma cidade muito pujante, uma economia muito forte, o comércio de Irecê. Quando a crise chega em Irecê, é porque no resto da Bahia o bagaço já está feito. E por quê? Porque o dinheiro circula de real em real. É na mão do pequeno. Então tem muita capilaridade, então o dinheiro circula de pouquinho em pouquinho, não para de circular em detrimento de outras regiões. Porque, por exemplo, aqui você for para a beira do mar, para você ver. Outro dia eu estive ali em Barro Preto. Barro Preto e algumas cidades ali do entorno de Itabuna, você não tem quase zona rural. É só fazenda. É só fazenda.
Você tem algumas comunidadezinhas que a turma mora numas casinhas aqui do tamanho dessa sala, que é uma casa de pomba ainda, uma casa de madeira, vivendo em condições subhumanas. É só fazer, é outra realidade. Aí eu tive lá outro dia conversando com a turma, dizendo, olha, eu que sou do sertão, volto a afirmar, passa 8 meses sem chover, aqui chove todo dia. Para nós que estamos lá, quando olha para aqui, para vocês, os agricultores acham que os agricultores familiares de cá estão bem. Não A grama do vizinho tem precisado da merda. Mas qual o problema que os de cá tão ruim? Porque os de cá não tem terra. Sim. Por quê? Porque a terra é valiosa. A terra é cara. Lá para nós sobrou terra porque isso é seco, é longe do mar, tá lá 500, 600 quilômetros, ninguém vai para lá. Então a ocupação foi mais tranquila. Mas aqui na beira do mar, as terras são valiosíssimas. Valiosíssimas. Então, já viu pequeno, liso, morto... Tem dinheiro para comprar terra cara? Ô, deputado, eu sou filho de uma cidade que é Macajuba, ali perto de Rio Barbosa, Baixa Grande, a caminho ali, e lá eu me surpreendi. Lá tá produzindo hoje, claro que é em pequena proporção, mas nós estamos produzindo lá hoje arroz. Eu me surpreendi quando eu vi, é até um projeto das Caritas que estava financiando para incentivar, mas uma plantação de arroz, eu fiquei abismado, e produção também de café. Isso. Que é uma situação que em Macajuba é um pouquinho elevada, e produzindo café. Então você vê como é que está se modernizando a questão dos agricultores. Estão tendo, e lá também tem em Rio Barbosa, que tem uma escola agrícola, também que está fomentando muito esse conhecimento, que é a produção de conhecimento, formando profissionais, os filhos dos agricultores, né? Até mandar um abraço aqui para meu amigo Iomar, que é o coordenador lá da escola agrícola. Abraço, boa sorte. Que me surpreendeu. Você quer ver outra coisa forte que está entrando naquela região da Chapada? É o morango. Bonito, né? Não só. Naquela Morro, aquela Chapada de Lençóis, Mucugê. Está entrando muito ali o Outra morango, cultura que eu vi, passando até numa reportagem no Domingo Espetacular, foi a produção do óleo de oliva. O óleo. Isso. Que o pessoal está produzindo bastante lá e ganhando prêmio fora do país. Exatamente, tem muita coisa. Por exemplo, Morro do Chapéu, outro dia, está produzindo um vinho de primeira, Morro do Chapéu. Tá entendendo? Por conta do clima, do frio. Então a Chapada tem um potencial, agricultura familiar, então a Bahia é muito rica, cara. Se tiver a oportunidade, o grande problema é a desigualdade, Jura. Esse é o nosso grande problema. A nossa elite, ela é muito mesquinha, tá entendendo? Essa é a cultura nossa da escravidão, cara, é muito forte nisso. As pessoas acham essa coisa do racismo, isso é sério, isso reflete exatamente o comportamento das pessoas, porque o comportamento racista é o quê? Você achar que você é melhor do que o outro. Você achar que o preto é um cidadão de segunda classe. Então isso está enraizado na nossa sociedade, essa cultura escravocrata, tá entendendo? Então quando você vê, por exemplo, o que aconteceu nesse país, essa política de preço, por exemplo, da Petrobras, que ela é adotada, né? Que gera fome e desemprego para o nosso povo. Quem é que mais sofre com isso? São as pessoas que mais precisam, né? E você vê o desemprego afeta quem? Aqueles que mais precisam. Sim. Imagina... Trabalha para sobreviver. Cara, imagina. Rapaz, vocês aí que estão... Você que está me escutando, tu sabia... É ali, né? Que deixa eu lhe dizer uma coisa. Olhando no seu olho, você sabia que aqui no Brasil tem mais boi do que gente? O Brasil tem 230 milhões de habitantes. Deve ter 250, 270 milhões de cabeça de boi. Nós exportamos carne para o mundo inteiro. E você acha justo o nosso povo comer osso de primeira e de segunda? Isso tá certo? Isso não tem nem osso. Porra, bicho. Não dá, cara. Não dá. Então as pessoas precisam refletir sobre isso, se incomodar, porque esse debate a gente precisa fazer com seriedade, porque como é que pode um país tão rico, com tanta terra, com tanta água, nós temos 12% de toda a água doce do planeta Terra. Hoje, qual o país que tem a maior fronteira agrícola do planeta? É aqui. Nós temos potencial aqui nesse país de alimentar o mundo inteiro. E o que o senhor atribui a todos esses problemas? E deixa o nosso povo passando fome, cara. Sim. É muita desumanidade, é muita miséria.
Isso é coisa do racismo, do ódio de classe, das pessoas achar que o povo pobre, preto, tem que viver na miséria. Sempre querer manter a diferença. Cara, aí você vê na hora da empregada doméstica, não, que não pode legalizar, não pode ter carteira assinada, tá entendendo? As pessoas hoje estão querendo de volta as suas empregadas domésticas, porque já tem um quartinho da empregada. Sim. Eu moro numa casa aqui em Lauro, que eu moro nessa casa, cheguei de pouco tempo, tá lá o quartinho da empregada. Eu disse, acabou, mas você vê a cultura aqui. Então a gente precisa ter uma sociedade, na minha opinião, e as pessoas que podem ter mais solidariedade, porque não precisa. Os ricos precisam compreender que se o pobre tiver dinheiro, eles vão ficar mais ricos. Sim. Porque rico investe em bolsa e não sei o que, e pobre come esse dinheiro todinho, só quer na hora que torrar tudo. Bota aqui 1.000 conto ou 2 na mão do pobre pra tu ver. Ele vai trabalhar pra gastar o dinheiro. Tá entendendo? Ele não vai investir em poupança, que negócio de poupança. Ele vai gastar, vai comprar uma televisão, vai comprar uma roupa, vai consertar a casa dele, uma calça, um cimento para arrumar a casa, uma coisa. Ele investe, esse é o segredo, rapaz. Então, quando você sufoca o pobre, bota para ele passar fome, então você trava a economia porque não tem consumo. Então é um jogo de perde-perde, é uma burralidade, uma irracionalidade que eu não entendo. Não era melhor você ter um combustível mais barato, como a política que era no governo Lula? Porque para as pessoas entenderem, no governo Lula, hoje o petróleo está $120. No governo Lula, o petróleo chegou a $140. E a gasolina era de R$2,80, porra. Se eu já tenho a gasolina de 10 contos, isso é esculhambação. Isso é esculhambação. Quem é que paga essa conta? Quem é que paga? O povo brasileiro, aqueles e aquelas que mais precisam. Então, esse é um debate que a gente precisa, na minha opinião, fazer, refletir, porque eu acho que a sociedade brasileira ela é muito pautada pela essa elite nossa que, volto a afirmar, na minha opinião, é muito cruel, para não dizer outras palavras. Infelizmente, é uma turma que não se comove, nem se revolta de ver, por exemplo, aqui em Lauro, ali na Pituba, num bairro, quando sai o carro de lixo, as pessoas estão lá disputando o lixo, pegando o saco para ver o que é que tem de resto de comida para comer. Eu sou daqueles que não consigo me conformar nem aceitar esse tipo de situação, tá entendendo? E parece que para as pessoas isso é normal, faz parte. Porque quando o caba passa a comer uma carninha, passa a andar de avião, já está incomodando. Imagina que miséria. Aí não pode ter carro porque gera engarrafamento. Se vai viajar de avião, não pode. Se for para estudar, para virar doutor, não pode. Onde fica empregada doméstica preta ser doutor? Imagina uma madame rica lá de São Paulo, vai num médico especialista, ou aqui de Salvador também, esse povo branco aí, pusudo, metido. Não, vou ali no doutor ali, que custa 500 conto, que passa a luz, nem na porta do trem vai andar, do consultório. Quando chega lá, um negão, mal assombrado, doutor especialista, filho da empregada. Aí a madame morre, não quer isso. O filho da empregada virar doutor, estudar no exterior, como o Lula botou. Esse é o problema, rapaz. Esse é o problema desse país, tá entendendo? Qual o problema de Lula todo? O que você tá aqui me dizendo? O problema de Lula todo é exatamente isso. Porque sabe por quê? Porque eu aqui, eu comia café com farinha quando eu tinha 10, 11 anos, rapaz. Para não morrer de fome, tá entendendo? E meus filhos, quando tinha 10, 11 anos, comiam um pãozinho com queijo. Melhorou. Oxi! Agora os ordinários querem botar nós de novo para comer café com farinha. Não vai não. Porque quem provou o pão com queijo não vai querer voltar para o café com farinha. Até porque o café com farinha não dá. Porque já está 10, 12 conto o pacote de café e um quilo de farinha já está 8 conto. Então até o café com a farinha do jeito que tá daqui um dia. E o gás, né, para fazer esse café? O gás de 150. Isso mesmo. Oxi, tu é querendo doido? voltar, que o cara volte a cozinhar de lenha. Porra, e o pessoal cozinhando de álcool aqui nas cidades, aqui na periferia, vários acidentes com mãe de família, porque tem que cozinhar de álcool, que é a realidade, cara. É a realidade, infelizmente. Deputado, o senhor tendo toda essa experiência, quando foi que o senhor decidiu ser político partidário mesmo, resolveu? Sou PT, vou seguir. Inconformado e vou lutar por esse povo. Pela minha trajetória, eu entrei no PT em 92, né? Em Gentil do Ouro. Naquela época, a gente fundou o partido e disputamos as eleições lá no município naquela época. E depois eu me esfriei mais da política. E com o passar do tempo, depois de 2005, que eu vim para Irecê, e comecei a atuar mais na região, apareceram mais.
E aí, a uma certa altura, a gente percebeu que a política ela é importante, porque muitas vezes a política ela é muito criminalizada. As pessoas a política não presta, isso não vale nada, a política é tudo ladrão, então isso afasta as pessoas de bem. E a gente percebeu que, voltando para a cisterna, tá? Sim. A gente brigava por um governo para ter o programa da cisterna. Aí tinha um bocado de deputado do DEM, lá em Brasília, tá? E antigo PFL na época, que era contra. Que criava a maior dificuldade do mundo para ter o programa da cisterna. Que denunciava que era contra, que não podia, que era esmola, que não podia. Aí a gente fazia cisterna. Aí na hora da eleição, o nosso povo votava nesses caras que era contra. Porque a gente não fazia a reflexão da política. Aí a gente viu que essa conta não bate. A gente precisa de ter. Então, se a gente quer a cisterna, nós precisamos ter deputado que defenda a cisterna. Como é que eu quero a cisterna? Eu vou botar um deputado que é contra. Sim. Tá vendo que essa conta não fecha? Então, nós compreendemos que a política ela é fundamental. Ela é uma coisa boa. É na política que a nossa vida melhora ou piora. A gente aprendeu que voto, minha gente, não é mercadoria, viu? Voto não tem preço, mas tem consequências e graves. E nós percebemos isso. Então, diante dessa percepção, dessa compreensão, a turma me escalou. Pelo meu perfil, pela minha trajetória de vida, de luta. A turma disse, não, Jacó, você vai ser o nosso representante. Eu fui candidato a deputado estadual pela primeira vez em minha vida. Jamais imaginei, em 2014, cara. Jamais imaginei minha vida ser deputado, candidato a deputado. E a turma me botou e olha que eu tive medo e demorei de topar essa parada. Sim. E em 2014 eu assumi essa tarefa. Para você ter ideia, na época o slogan da nossa campanha era a força do semiárido. Sim. Tá? A minha força do semiárido. Eu fui candidato, não tive apoio de nenhum prefeito, 5 vereadores me apoiaram. No PT, na Bahia, ninguém dava uma arruela pro Jacó lá de Irecê. Ei, são coitados lá, não tem nem prefeito, líder, nem vereador. Ei, vai pra... Porque não é isso, não é política. Tu tem dinheiro, já viu liso ser político, não é isso não que a gente que vê tem esse conceito também. Eu até lembro onde foi o Comitê do Sil ali no Rio Vermelho. Exatamente. Ao lado do Comitê do Isoberto. Exatamente. Aí, qual foi o problema? Que quando as urnas abriram, faltou 300 votos para nós ganhar a eleição. Aí você ganhou gosto, você disse, vou de novo. Porque aí a Bahia, porque foi o quê? Surgiu uma liderança de esquerda, porque eu sou a renovação do PT na Bahia. Sim. No PT não tem um deputado estadual de mandato com a minha origem, com a minha trajetória. Eu nunca fui chapa branca. Sim. Nunca fui prefeito, nunca fui vereador, nunca fui deputado, nunca fui secretário. Sempre trabalhei na militância da luta social. Sempre. Sim. Tá entendendo? Então, para nós não conquistamos um mandato, mas nós tivemos uma vitória política extraordinária. Eu saí da eleição de 2014 rindo à toa, maravilhado, agradecido, porque foi uma vitória política extraordinária que permitiu que eu continuasse o trabalho e que em 2018 eu saísse de 35 mil votos para quase 50 mil votos. Novamente, sem nenhum prefeito, tá? Dessa vez tinha 15 vereadores. E em 2018, para 15. E em 2018, vocês lembram como foi aquela campanha de ódio contra o PT, que o PT desgastado, do golpe, de tudo isso. Mesmo assim, nós saímos de 35.210 votos para 49.749. E eu estou aqui tendo essa experiência no Parlamento Baiano de representar um conjunto de movimentos sociais que conquistaram o nosso mandato. Agora, porque a nossa ótica do nosso mandato é outra. Sim. Nós não estamos na política para fazer comércio, para ganhar o dinheiro. Eu não comprei nenhum voto. A nossa ótica é servir. Então, nós temos um mandato do 63, que esse mandato aqui é uma ferramenta de luta. Então, por exemplo, quem é que defende a causa indígena? Somos nós. Mexa com os índios na Bahia, eu vou em cima. Sim. Vou denunciar, defender como a gente tem feito. Quilombola, tá entendendo? Aquele caso do atacarejo que aconteceu com aqueles 2 jovens foram mortos. A repercussão daquele caso, ele se deu a partir de um pronunciamento meu na tribuna da Assembleia Legislativa, porque eu estou presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa da Bahia. Sim. Tá entendendo?
E a gente fez essa denúncia, porque a questão do racismo é outra pauta, porque o movimento negro ajudou a construir meu mandato. Tá entendendo? Intolerância religiosa, nós vamos para cima. Homofobia, nós vamos para cima. Feminicídio, quer dizer, várias pautas, tá entendendo? Das minorias, de diversos segmentos sociais, que a gente vai para cima. Para você ter ideia, e as pessoas precisam entender, gente, os índios, vocês já viram índio sem terra? Dá para cair bem na cabeça de alguém, índio sem terra? Pois tem, vai lá em Porto Seguro. Aonde o Brasil começou, não foi ali em Cabralha, que chegou há 500 anos? Foi lá, os primeiros índios. Estão lá tudo sem terra. Vários deles lá com medo de ser expulsos, ameaçados, intimidados. Essa semana passada mesmo em Itamaraju lá, os índios se organizaram para reocupar suas terras e foram lá escorraçados por mais de 100 fazendeiros armados, todo mundo de Hilux, desses caminhonetonas tudo, e detonando os índios, agredindo os índios. Quer dizer, é assim que os ricos, que os fazendeiros, tratam o nosso povo, os nossos índios, a nossa população originária, que devia ser respeitada, que devia ser zelada, cuidada. A gente vê esse tipo de coisa. E quem é que defende, que vai para cima? O nosso mandato. Então é um mandato de representação, de luta, tá entendendo? Sim. Que cumpre esse papel, né, que é de fortalecer a luta dos movimentos sem terra, sem teto, movimento de luta pela terra, de moradia, do mundo sindical, diversos sindicatos nos apoiam. Hoje mesmo eu recebi apoio de um conjunto de sindicatos, de vigilantes, de frentistas, de frigoríficos, de servidores públicos, de Teixeira de Freitas. A turma veio, sim. Por quê? Para se afinar, por quê? Porque se identifica com o mandato. Porque é um deputado que as pessoas ligam, eu atendo. É um deputado que quando as pessoas chamam, eu vou. Eu sou um deputado que viaja 800 quilômetros para fazer uma reunião na comunidade quilombola. Vou lá tomar meu cafezinho com a prosa, com o nosso povo. E não acho ruim, não. Adoro, que é meu lugar. Para mim é o céu. Tá entendendo? Tu quer ver eu ficar meio sem jeito aí na casa de um rico. E aí eu fico sem jeito. Aí vem aquelas comidas lá, aqueles pratos cheios de garfo e de colher que a gente não sabe como diabo é que mexe lá. Puta que agora vai na casa de um pobre igual nós, aí nós vamos comer lá. Passa o café na hora. Tá entendendo? Então isso da identidade, da pertencimento. E para mim, eu tô querendo mostrar também que nós, da classe trabalhadora, lideranças sociais, nós temos que gostar da política e ocupar os espaços de poder. Esse negócio de que político, para ser deputado ou vereador, tem que vir de berço, tem que ser rico, está errado. Sabe por quê? Porque rico não gosta de pobre. E metido a rico, pior ainda. E por que nós vamos botar esse povo para cuidar da nossa saúde, da nossa educação, da nossa do nosso emprego? Olha o que está acontecendo em Brasília. Sim. Por que você acha que tem tanto ódio aqui contra a Moema, em Lauro? É ódio de classe, porque é uma mulher lutadora, que defende quem? Que protege quem aqui? Aqueles e aquelas que mais precisam. Vocês acham que esse ódio de Moema, que esse povo tem, que bate, que faz parte do preconceito, do ódio, porque essas pessoas não querem ver a classe trabalhadora bem zelada. Por que é que Lula é forte, Lula é do jeito que é? Porque é Lula que sabe que a fome dói. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Você sabia que Lula, com 11 anos de idade, sabe o que era o sonho de Lula com 11 anos de idade? Comer uma maçã, meu irmão. Lula, com 11 anos de idade, babava para comer uma maçã e não podia. Deixa eu lhe dizer outra coisa. Lula era tão lascado, a família de Lula, era tão lascado, que ele não tinha condição de chupar uma chiclete. Sabe como é que Lula chupava chiclete quando era criança? Os amigos dele que podia, comprava ali, chupava chiclete, mascava o dia todinho a bicha ali, até cansar os queixos. Na hora que ia jogar fora, Lula dizia, não, dê cá pra cá. Pegava chiclete, levava pra casa, lavava, secava, ia na vazia de açúcar, que meu filho sabe o que é que eu tô falando, chegava lá, jogava chiclete dentro da vazia de açúcar e na boca. Lula morou numa casa de 4x4, que é menor do que esse espaço que nós temos aqui, com 16 pessoas, cara, da família dele. E o banheiro desse quarto era um banheiro de fundo de um bar. Tu imagina um banheiro de um fundo de um bar em São Paulo no final de semana. Por que Lula fez o Fome Zero? Porque ele sabe que a fome dói. Oxi, ele sabe. Ele não nasceu em berço de ouro.
Por que precisou chegar Lula para cuidar, para matar a fome dos nossos povos? Porque ele sabe que fome dói. Quem sempre governou esse Brasil, nasceu em berço de ouro, não sabe que a fome dói. Mas pobre sabe. Aí, isso acaba não sentir, não sabe, não tem dimensão. Por que Lula fez o Minha Casa Minha Vida? Porque ele sabe que é morar num quarto de 4x4 com 16 pessoas, num banheiro que não é da casa, é de um fundo de um bar. E a primeira entrega foi aqui em Lauro, em Portão. Poxa, então por que Lula fez o que ele fez? Porque ele é um dos nossos, provando exatamente essa minha tese que eu falo com as pessoas. Que infelizmente os ricos desse Brasil nos odeiam. E os metida rico é pior ainda. Isso é que me adoece. Os metida rico é pior. É gentinha. É gentinha. Me faça uma garapa, rapaz. Pelo amor de Santana. O deputado, dos 49.700 e mais alguns votos que o senhor teve, quase 20% foi na capital. O que você atribui? Essa força do sertão veio pra capital como? Para você ver, cara, porque tem algo que nos unifica bastante. Eu queria só mandar um abraço para nossa prefeita, mas eu sei que é o nome dela. E também para Vidigal. Um abraço, Vidigal. Você é uma figura que me representa, orgulho. Muito obrigado pelo seu carinho, sua atenção, vereador Flor. Pensando no cabo, gente boa, um amigo, irmão. E também queria saudar o vereador Jânio Corredor. E saudar uma figura que é nosso amigo e irmão, que tem todo o meu respeito e que eu agradeço demais a amizade dele, que é o companheiro que está aqui do meu lado, que é Marzo Santos. Marzo é um grande amigo, Marzo. Um grande amigo, gente boa. Agradeço demais ter conhecido ele. Está protegido o senhor, tá com o Marzo como ele me adotou como aqui assessor. Ele me adotou, ele e Rodrigo, viu? Me adotaram aqui em Lauro, que abriram, me ajudaram. Mas acho que é importante também saudar o presidente do PSOL, Vitor Leite, tá? O presidente do PT, que é meu amigo, Jones Carvalho, e o presidente do PCdoB também, o companheiro Wilson de Souza. Deixa eu lhe dizer, tem algo que unifica, porque eu sou da roça e o nosso papo veio desse negócio. Mas tem algo que unifica quem está na roça, quem está na cidade, quem está na periferia. Que é a luta social, que é a precisão, que é a necessidade. Sim. Quem está na roça precisa de casa, quem está na periferia precisa de casa. Quem está na roça precisa de alimento, da briga do alimento, mas quem está na periferia da cidade também. Então, você tem um movimento social de luta, você tem um sindicato, você tem as associações, vocês têm os grupos sociais de jovens, de mulheres, você tem os quilombos urbanos. Sim. Então, em Salvador, esses grupos organizados dos movimentos se juntaram para construir esse mandato que eu represento. A turma compreendeu essa lógica, que não é o mandato do parlamentar, não é o parlamentar que é o dono do mandato. Porque eu fiz o convencimento da turma para dizer, olha, nós precisamos nos dê uma oportunidade para a gente construir um mandato numa outra pegada. E não é o caba ser o dono do mandato. Não, o mandato é da nossa base. Eu estou aqui para servir e representar esse mandato. Então a turma compreendeu essa lógica. E, para meu orgulho, foi a cidade que eu tive mais votos. 8.055 votos. Imagina um caba do sertão. Sim. Isso lá deixou todo mundo... Você sabe qual foi a segunda cidade onde tive mais votos? E você de Irecê, é dali de perto de nós, tem noção de onde é Irecê. A segunda cidade que eu tive mais votos foi em Porto Seguro. Sim. Tive quase 3.000 votos lá. Quem foi lá? Os índios, os agricultores familiares, a turma do transporte alternativo, movimento social. Quem foi em Salvador? Movimento negro, movimento de mulheres, associação de bairro, movimento sem teto. Grupos organizados que nos apoiam, que constroem, né, e que referencia esse mandato que nós estamos... E o senhor vem fortalecendo esses grupos. Nós estamos a serviço, fortalecendo a nossa base em pleno. É por isso que a gente está atraindo, porque as pessoas estão visualizando exatamente essa construção coletiva. O retorno, né? O retorno. Cara, porque é dar atenção, porque sabe o que acontece muitas vezes, Jura? As pessoas elegem um deputado, aí depois quer falar com o deputado e não tem acesso. Vai num gabinete, tem tanto assessor, tá entendendo? Que blinda o caba que o deputado vira o Deus, que ninguém tem relação, ninguém tem acesso, ninguém... A deputada é aquela coisona. Nós não tem isso. Se eu estou para servir, eu criar dificuldade para receber uma liderança, e já ordenei lá no meu gabinete, no dia que chegar aqui um agricultor, um quilombola, um morador de rua, um pé rapado aqui nesse gabinete que for maltratado, o bicho vai pegar, porque eu não admito.
Não aceito, porque a nossa Constituição é outra. E que seja maltratado, não vai, porque nós estamos lá para servir, para construir a política numa outra pegada, de fortalecimento da luta, da representação, de defender os interesses daqueles e daquelas que mais precisam. Tá entendendo? Então é por isso que a gente está, graças a Deus, a sociedade compreendendo. Porque você ter uma ideia, eu sou o deputado que mais usa a tribuna daquela casa. Eu sou o deputado que mais apresentei projeto de lei. Tá, vocês é só entrar no site da Alba, você pode ver. Sim. O meu projeto, com o meu primeiro ano de mandato, eu aprovei um projeto de lei que foi sancionado pelo governador Rui Costa. E eu agradeço demais essa deferência que ele deu para mim, um deputado do sertão de primeiro mandato. Qual foi o projeto? Um projeto que foi pautado pelas mulheres que nos ajudou a construir o mandato, a conquistar o mandato. Qual foi o projeto? Que tipifica como crime de importunação sexual a questão do assédio. Não é não. Assédio sexual aqui na Bahia agora dá cadeia. E essa lei quem apresentou foi o mandato do deputado Jacó. Hoje, todo local público tem que ter lá uma placar. Não teve uma campanha muito forte no Carnaval de 2019. Tem, e por conta da nossa lei. Sim. Tá entendendo? Porque dialoga com a Lei Maria da Penha. Outro dia, uma mulher aqui em Salvador, ela pegou um Uber. E o motorista do Uber, com todo respeito aos Uber, não querem dizer aqui que todo longe disso, só estou contando o fato, tá? Aí o motorista começou a assediar ela. Tá entendendo? Sim. Ela avistou uma viatura, deu um escândalo, tá entendendo? Chamou a atenção, a viatura parou o carro, ela denunciou o assédio e o cara foi preso. Com base na nossa lei. Tá entendendo? Então, eu sou um deputado que aprova as leis, pauta as leis, fazemos audiência pública. Nunca um deputado de primeiro mandato, como eu, teve a condição de assumir a presidência de uma comissão tão importante, que é uma comissão permanente daquela casa, que é a Comissão de Segurança Pública e Direitos Humanos. Eu fui reeleito por aquela casa, tá entendendo? Então, eu sou um deputado do PT, Jacó Lula da Silva, com orgulho, não abro nem para um trem. Tenho tanto orgulho. Que você vai estar de vermelho hoje. Exatamente. Então, eu não sou daquele de me esconder, tá entendendo? Sou governista, sou da base do governo, não me escondo, apoio o meu governador, defendo o governador. Tá entendendo? Essa tem sido a nossa postura. E o senhor também foi pré-candidato a presidente do PT, né? E eu fui pré-candidato a presidente do PT da Bahia também, no último PED, para movimentar, porque também a gente disputa muito o nosso partido, tá entendendo? Sim. Então, nós estamos querendo exatamente fazer com que lideranças do nosso campo, né, e tem tantas lideranças boas, possam se espelhar e possam trilhar nesse caminho, cara, que a gente precisa... Se os maus ocupam os espaços de poder... os ruins, os bons vão sofrer. Então, se os bons não vão, os maus vão ficar. Então, se a gente quer moralizar, a gente tem que botar os bons. Agora, deputado, deixa eu fazer uma pergunta, senhor. Entrando nessa seara política aí, a gente discutindo hoje o cenário hoje estadual e federal. Esse cenário hoje, na avaliação do senhor, o senhor acha que o PT, que o Partido dos Trabalhadores, cresce numa bancada estadual, cresce numa bancada federal? Qual é o que a gente viu hoje que teve a movimentação com a saída do PP... E aí teve várias danças de cadeiras. Foram quase 34 deputados que mudaram de partido. Isso. 2 desses hoje até ingressaram no PT, que foi Júnior Muniz e Euclides, né? E Euclides Fernandes. Então, Euclides Fernandes, deputado de muito tempo de carreira lá da região de Jequié. Isso. E aí movimentou e o PT que sai de 11 para 13 numa bancada. Como é que o senhor avalia? Eu faço até uma pergunta sensível assim. Tipo, o senhor no primeiro mandato, que vem no mandato popular, que vem no mandato de desgaste, que eu acredito que não tem um apoio, um aporte financeiro, para disputar esse mundo de gigantes. Mas o senhor chegou. O senhor chegou e, pelos fatos que o senhor traz aqui, mostra trabalho. Mas o senhor avalia como? Que o PT cresce? Como é que está esse mandato hoje? Não, deixa eu lhe dizer, eu estou tendo a oportunidade de estar exercendo esse mandato nessa quadra histórica. Tá? Sim. Porque a gente não pode deixar de reparar o momento histórico. Nós vivemos um golpe contra Dilma, Lula preso injustamente, condenado, tirado da disputa, o PT massacrado, né? Olha, 4 anos atrás, o que é que estava lá? Ninguém, se alguém perguntasse para alguém de nós 4 anos atrás, dizer, daqui a 4 anos Lula vai ganhar a eleição, ninguém imaginaria isso. Sim. Então, a verdade prevaleceu, se provou que Lula é inocente. Eu estou dizendo isso com o quê? Porque o cenário ele mudou completamente. Hoje ele é um cenário favorável ao PT.
Hoje, o PT hoje recuperou a sua popularidade. Né? Então, recuperou, hoje é o que tem mais seguidores, é o partido que tem a maior aceitação da população. E nós temos hoje um candidato que é favorito para ganhar as eleições. Então, a eleição esse ano, qual é a principal eleição desse ano? É a eleição nacional. A eleição esse ano é uma eleição nacionalizada. Então, nós temos 2 projetos em disputa, na minha avaliação. Que é o projeto da gasolina de 10 e do gás de 150, do osso de primeira e de segunda. E o outro é um projeto da esperança, de que o povo já provou do que Lula fez. Então, esse, para mim, é o debate, é o projeto que está em disputa. E ele é, na minha opinião, ele é nacional. Então, esse debate, ele chega aqui na Bahia. Tá entendendo? Então, aqui na Bahia, nós vamos ter o debate nacional, os projetos em disputa. Quem é que representa Lula aqui na Bahia? É Rui Costa, é Wagner, é Jerônimo, é Otto Alencar. É essa a nossa turma. Quem é que representa Bolsonaro aqui na Bahia? É João Roma. Tem um outro candidato aí que representa o quê? Diz que para ele tanto faz como tanto fez. Eu acredito que essa estratégia ela não vai funcionar porque a eleição ela é polarizada. E eu, pelo que eu tenho visto, pelos números, inclusive números internos que a gente faz, o nosso grupo político faz acompanhamento interno, eu não tenho a menor dúvida que esse ano é a eleição do Lula, é a eleição do PT, porque o povo brasileiro vai fazer justiça com Lula e com nós mesmos. Porque ele foi tão injustiçado e a justiça quem vai fazer é o povo elegendo Lula, o presidente tá se mostrando. Então eu acredito que a força de Lula ela vai ser fundamental, tanto para que ele consiga se eleger presidente, e como o povo aqui da Bahia, e eu rodo a Bahia com muita tranquilidade. E eu pergunto ao nosso povo, me diga uma coisa, eu faço bem assim, e estou lhe perguntando aí, você que está nos acompanhando, me diga uma coisa, tu vai votar em Lula ou no atraso? A turma disse, não, eu vou votar em Lula. Ótimo. Me diga uma coisa, tu vai votar em Lula ou vai votar nos deputados que estão molando a peixeira para quando o Lula ganhar, meter a faca no bucho dele e se esconder lá dentro? Não, nós vamos votar em deputado que vai ajudar Lula a governar. Sim, me diga outra coisa, nós vamos votar em governador contra Lula? Ave Maria, nós temos que ter um governador aliado de Lula. Esse é o sentimento. Qual o problema? Jerônimo não é conhecido por 70% do povo da Bahia. Ele só 30% conhece Jerônimo, 95% conhece nosso adversário. Tá entendendo? Então, à medida que Jerônimo se tornar conhecido, que o povo souber que Jerônimo é o candidato de Lula aqui na Bahia, eu não tenho a menor dúvida que nós vamos ganhar essas eleições aqui na Bahia. Claro que não tem eleição fácil. E o pré-candidato Jerônimo tá correndo estrada aí? Tá demais, uma correria. Tá dormindo 3 horas por noite. Eu não sei nem como é que aguenta, porque é um rojão desumano. Eu acho que o senhor tem muito a ensinar ele, que o senhor veio com bordão, sebo na canela. Zé. Sebo nas canelas. Ele é a correria dobrada. Não, eu acho que o senhor também deve ter uma relação boa com ele, né? Porque o senhor que é do sertão, ele que também é um sertanejo, pelo que tá mostrando na televisão aí. Isso. E por ele ter sido secretário da SDR, que foi uma secretaria que discutiu muito essa questão rural, né? Desenvolvimento rural. Então acho que você deve ter uma relação boa. Eu conheço Jerônimo há mais de quase 30 anos, rapaz. Porque Jerônimo é um filho de negro misturado com índio. Saiu da roça. Ele é o Brasil, né? Eu sempre brinco. Brinco não, eu falo para as pessoas. Eu falo, né? Eu sei o que é cagar no mato. Eu sei o que é beber água barrenta. Eu sei o que é beber água, comer café com farinha. Morar no escuro. Jerônimo também. Lula também. Então, Jerônimo, a Bahia vai ter a oportunidade de ter um homem do campo governador. Acaba que veio da roça, que veio da agricultura, porque Rui Costa veio da cidade da Liberdade. Rui tem uma outra origem, que é do sindicalismo, da liberdade, do movimento sindical, do urbano. Jerônimo vem do rural. Ele traz uma outra pegada. Então, para todos nós do meio rural, é uma esperança muito grande. E eu, pessoalmente, eu conheço Jerônimo há mais de 30 anos. É uma pessoa extremamente maravilhosa, um caba do bem. E, para mim, um orgulho. Sabe por que eu me orgulho? E eu acho que você também se orgulha, e todo pai se orgulha disso. Quem é que não quer ver seu filho como ele, que saiu, pobre coitado, lá da comunidade dele, veio estudar, porque as irmãs puxou, sofreu para estudar, sofreu. Imagina, ele tem 57 anos de idade, a minha idade. Aí o cara saiu de lá, fez faculdade, porque eu mesmo não tive condição de fazer faculdade na minha época, não tive nem condição, não tinha irmã que me puxasse, e ele teve a sorte. Ele fez faculdade.
fez agronomia, fez mestrado, fez doutorado, virou professor universitário. Cara altamente qualificado, altamente qualificado. Aí ele teve a oportunidade de trabalhar no governo federal, na gestão de Dilma, exatamente na Secretaria de Desenvolvimento Territorial, que pensa o desenvolvimento, implementou essa política de pensar o desenvolvimento através dos territórios de identidade. Depois veio a campanha de Rui, ele foi o coordenador do PGP da campanha de Rui. Rui botou ele para ser secretário de Desenvolvimento Rural da Bahia, criou essa secretaria e deu a ele. Ele fez um trabalho extraordinário, coordenou a campanha de Rui, o PGP, o Programa de Governo de Rui, no segundo governo, e Rui botou ele na tarefa de comandar a educação na Bahia. Então, Jerônimo é um cara com essa trajetória de ascensão na vida dele, pessoal. Para nós, é um orgulho, um exemplo, que a gente vê uma pessoa que saiu de lá de baixo, tá entendendo? A família dele é uma família humilde, moram lá os familiares deles, os parentes deles, e um cara que cresceu na vida, tem experiência, aí que diz, não, filho de pobre não estuda, é estudado. O nosso adversário, como nasceu em berço de ouro, nem estudar precisou, mal fez um curso de direito e largou de mão, porque é trilionário, não precisa. Mas Jerônimo não tem que provar, né? O cara fez mestrado, fez doutorado, passou no concurso da Universidade Federal, é professor da UFS. É um cara que tem muito conhecimento e é gente boa, cara. Pensa num cara humano, pensa numa pessoa do bem. Eu mesmo tenho muito orgulho dele. E quero dizer uma coisa do povo da Bahia. Vocês estão vendo o Rui do jeito que está aí? Daqui a 4 anos, Jerônimo vai estar melhor do que Rui. Vocês não tenham a menor dúvida, porque é um cara extremamente preparado, comprometido. E ele tem um pouco do perfil de Rui e de Wagner. Ele é meio mediano. Sim. Porque Wagner é muito da política. Rui é muito da gestão. Não é dizer que só é um ou só outro. Claro que Wagner tem gestão e Rui tem a política, tá entendendo? Mas a natureza e o perfil de Jerônimo, ele é mais equilibrado tanto na política quanto na gestão, né? Porque perguntar de Jerônimo da gestão é só ver o que ele fez na Secretaria da Educação. O cara conseguiu gastar 3 bilhões e meio de reais em investimento na educação, nesse estado que está fazendo investimento na educação que esse estado nunca viu. Uma tarefa monstruosa, uma meta, um desafio que ele está aí construindo a educação aqui no estado da Bahia, uma tarefa que ele cumpriu. Então ele é um cara extremamente preparado, qualificado, determinado, um gestor de arrombar. Eu não tenho a menor dúvida que a Bahia vai ganhar muito, muito, muito. E principalmente porque ele tem coração. É um homem humilde, um homem sensível e ele se incomoda. Ele é daqueles, viu? Que se incomoda de ver o nosso povo comendo osso de primeira e osso de segunda, comendo lixo em carro de lixo. Ele é um daqueles que não aceita essa situação do nosso povo de jeito nenhum. Deputado, o senhor, no caso, eu vi um depoimento do senhor, o senhor dizendo que existe 2 candidatos aqui. Existe o candidato de Lula, que é Jerônimo, e existe o candidato de Bolsonaro, isso, que era CM e Roma. Você ainda continua com esse pensamento? Deixa eu lhe dizer, é tudo da mesma cepa. Né? Um que está mais aparecendo, que se expõe mais é o Roma. Mas, por exemplo, os deputados de ACM dão suporte ao governo Bolsonaro. Estão nadando aí no orçamento secreto. Estão nadando de braçada no orçamento secreto. Liberaram 4 bi agora aí. 4 bi de orçamento secreto. Tu quer ver uma coisa? Eu falei isso na tribuna e eu vou falar aqui. É porque a hipocrisia é muito grande e a conveniência também é muito grande. E eu quero aqui desafiar o Ministério Público Federal. Quero desafiar aqui, porque a emenda é federal. Quero desafiar esse povão que foram tanto rigor com Lula para fazer acusação sem prova, o que foram. Vão investigar essas emendas secretas? Vão. Peça, Jura. A Codevasf, Jura. A relação das associações que vão receber os tratores superfaturados da Codevasf. Peça ao DENOC, Jura. A relação das associações que recebem os tratores, as retroescavadeira, as motoniveladoras lá do DENOC, Jura. Pega isso pra tu ver, Jura. Pra tu ver a associação, Jura. Com 10 pessoas da mesma família, receber uma patrol. Você sabe qual é uma patrol? Sim. Aquela patrolzona que faz estrada. O que é com a associação do meio rural? Com 10 pessoas da mesma família que é com a patrol daquela. Sim.
Vai pra tu ver o que tu vai achar. De trator que gente vende, que nego não, que gente vende. Que branco vende. Pega um trator aqui e vende por 20, 30 mil, um trator que vale 200 mil. Vai atrás pra tu ver o que é que tá acontecendo com essas emendas. Hoje no Brasil, você vai lá atrás de um programa da cisterna, não tem mais o programa. Virou emenda. Se você vai lá atrás de um programa de assistência técnica do PA, não tem mais, virou emenda secreta. O dinheiro do Brasil que sobrava para os programas sociais virou emenda secreta. Quem é que está mamando dessas emendas secretas, que está no governo dando apoio? É os deputados tudo de ACM. Como é que ele não está com o Bolsonaro? Ele quer enganar quem? Ele quer enganar quem? Tá entendendo? E outra coisa, esse passa de bom gestor, conversa pra boi dormir. Um homem daquele lá no sertão não era prefeito nem de manhã até meio-dia. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Jura, porque eu acho importante, cara. E lá em Irecê, eu falo sempre isso, pra você ter ideia do que eu tô lhe falando. Irecê tem 80 mil habitantes, Jura. O bairro da Paz tem 80 mil habitantes. Tá? Sim. E lá pra nós somos os pobrezinhos, lascados, que não chove, né? O povo de Edir Macedo diz que nós comemos até calango. Tudo bem, nós comemos calanguinho lá, tudo aí. E aqui é o povo rico, né? Aqui da Bairro da Paz, é 80 mil pessoas em Irecê, 80 mil pessoas no Bairro da Paz. Quantos postos de saúde tu acha que tem em Irecê e quantos postos de saúde tu acha que tem no Bairro da Paz? Não tenho esses dados, não. Mas, pela lógica, se é 80 mil pessoas, 80 no mínimo, mil carros. igual, né? Igual. Tu acredita que Irecê tem 21 e o Bairro da Paz tem 1? Você dá para acreditar? Um posto de saúde com 10 fichas por dia para atender 80 mil pessoas? Bora pra outra coisa, a violência. A violência. A violência. Tu acha que quantas quadras esportivas para os jovens ter lazer tem Irecê e quantas tu acha que tem no Bairro da Paz? Que é 80 mil pessoas. Irecê tem bem umas 50. No Bairro da Paz tem uma que é na escola do governo do estado. Pergunta quantas creches. A presidenta Dilma ofertou 124 creches para o prefeito de Salvador. Ele disse que não queria. O governador, moço, não faz uma miséria dessa não, precisa de creche. Ah, governador, mas é porque eu não posso comprar os terrenos, é caro. O governador, eu vou comprar os terrenos, lhe desapropriar. E lhe dou, pra você fazer a creche. Ele fez? Sim. Nenhuma. As creches de Salvador é creche comunitária em casa de família que não tem nem ventilador, nem merenda, rapaz. Uma outra coisa. Porque esse povo diz, não vou cuidar da Bahia, fazer mais. Como se não fez em Salvador, rapaz? Como se não fez em Salvador, vai fazer na Bahia o quê? Deixa eu lhe dar outro dado. Os meninos do Fundamental 1 e 2, aqui de Lauro de Freitas, quem é que cuida? É o município ou é o estado? Município É o aqui. município que é obrigado pela legislação Fundamental 1 e 2, quem cuida é o município. É. Lá em Salvador, tu acha quem é que cuida? É o estado. De cada 100 alunos do ensino fundamental 1 e 2, 70 está na rede estadual. O governador já fez isso para entregar o prefeito. Disse, não, prefeito, porque você sabe que aluno, o município recebe por aluno matriculado. Não é isso? Sim. Então, se o município vai receber os alunos, vai receber também a grana. Mas esse prefeito Assemineto critica a educação do estado. Ah, pois é, veja. E olha a dele. Macaco não é pro rabo. Faz a rodinha e senta em cima. Tá entendendo? Ele não cuida da dele. E é até a Tá bandeira entendendo? que a gente vê no programa dele, porque, é veja educação bem, e segurança. Olha, de cada 100 alunos do ensino fundamental 1 e 2, 70 tá nas escolas do estado. O governador diz, olha, eu vou lhe dar aqui os alunos, tudo para você. Ele diz, não, governador, é porque eu não tenho escola. O governador, eu vou lhe dar todas as escolas do estado. Tudo, eu lhe dou tudo. Eu lhe dou as escolas, os prédios. Imagina um mundo de escola que tem aí do estado. Eu vou lhe dar o prédio. Vou lhe dar os alunos. Não, governador, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Eu vou pagar os alunos, os profissionais, professor, por um ano. Ele não quer. Se o cara não cuida da escola do município, não tem creche, não tem pré-escola, vai querer falar de governo, da escola da Bahia, da educação da Bahia? A Bahia, o problema da escola da educação da Bahia
e as pessoas precisam ver isso. Se o governo do estado pega os alunos no ensino médio, o ensino fundamental 1 e 2 é de onde? Não é do município? Do município. Se os meninos chegam aqui no ensino médio sem saber uma conta de matemática, A culpa é do município. não, é do estado. É. Outra coisa que as pessoas precisam compreender, sabe qual é o maior problema do IDEB da Bahia? Não é a nota, não, Jura. Os alunos que estudam tiram nota boa. Tem aluno que tira nota 100 no Enem. Sabe qual é o problema do Estado? É a desistência, cara. É a desistência que gera a reprovação alta. Por quê? Porque é a pobreza. Os meninos têm que optar entre trabalhar E ir para a ou escola. para a escola. É por isso que o governo fez Bolsa Presença, Bolsa Permanência, Bolsa Alimentação, um conjunto de políticas sociais para tentar manter, tá entendendo? Por que é que o governador está fazendo aí agora quase 300 escolas novas de tempo integral? Qual a ideia agora? Bota os meninos na escola 8 da manhã, sai 5 da tarde, com piscina, campo society, quadra coberta, pista de atletismo. Os meninos vão estudar de manhã e de tarde, vai poder fazer música, teatro, lazer, esporte. Vai passar o dia na escola. Esse é o novo conceito, é a nova política de educação que nós estamos implantando aqui na Bahia. Agora, eu posso fazer só uma pergunta, que é uma Pode, dúvida, pode, acho que é pessoal, claro. pode ser uma dúvida de muita gente. Claro. Eu tava vendo até a escola lá do Cabula, que o governo tá anunciando, tá fazendo ali onde era o prédio da Telemar, da Oi, né? E é um gigantesco, uma obra igual a Vila Canária, todos os mods modernos e tal. Isso. Agora, eu fiquei numa dúvida, que eu acho que pode ser a dúvida geral. Ele irá fechar, se eu não me salvo engano, 3 escolas para concentrar nessa única escola. Minha dúvida é, o governador vai levar, mas a gente tem 3 escolas ali que tem um corpo de um diretor cada escola. Um diretor só para suprir essa unidade gigantesca hoje em dia. E esses professores para lá, eu fico imaginando como é que é essa logística de adequação nessa escola Mas hoje. A SEC faz isso com a mão nas costas, porque já tem know-how, já tem expertise, esses ajustes. Porque aí tem que ter diretor por turno, vice-diretor. Então tem toda uma logística da arrumação que vai ser. Vai ser uma escola integral, né? Tempo integral, Tempo cara. integral, é. Rapaz, você precisa ver uma escola, os meninos tudo com a boca aberta, com piscina olímpica, rapaz. Isso é brincadeira, é? Escola com quadra coberta, com piso de primeira, com pista de atletismo. Tu vai ter aula de música, de dança, de teatro. Rapaz, é um outro conceito, tá entendendo, que está sendo implantado. Então, puxa, se nós estamos fazendo tudo isso, um cara que trata Salvador desse jeito, que trata, diz que vai fazer mais pela Bahia, é porque sabe que esse povo é bom de mentir, cara, de enganar, de propaganda, tá entendendo? Aí usa a Rede Globo, que é da família dele, o Correio da Bahia, para mentir, para enganar. Sabe o que é que eles estão fazendo? Tem uma escola do Estado abandonada na Barroquinha, que os movimentos sociais, inclusive o movimento de luta pela moradia, estão lá ocupando esse imóvel. Sim. Sabe o que é que eles fizeram? Passaram no outro dia e pautaram na televisão a propaganda deles. Olha os estados das escolas do governo da Bahia. Tá entendendo? Num lugar que... Porque o fake news. O fake news. Então eles são bons de fazer isso, de mentir, de enganar. Mas não tem jeito, porque é a verdade e o povo da Bahia provou que é bom. Então eu acredito, tenho muita fé que o povo vai saber... reconhecer, né, o que o nosso governo, o nosso time tem feito pela Bahia e pelo Brasil. Deputado, teve naquela escolha do quem seria o candidato de Rui e de Wagner e de Lula, teve uma rusgazinha com o vice-governador João Leão. Nesse período o senhor não optou, não, o senhor preferiu ficar tranquilo. Não, veja bem, Wagner, ele chamou a bancada federal, estadual e a executiva, a direção do PT para uma reunião. E aí ele comunicou a todos nós que ele tinha já essa decisão tomada, que não ia ser o candidato, que ele foi pré-candidato por uma estratégia política para manter o grupo unido e firme na caminhada. Ele já tinha avisado o governador, a Otto, a João Leão, que não seria candidato desde o final do ano passado. Então essa construção ela veio se dando, tá entendendo? Qual foi o problema que se deu? Qual foi o problema? Que teve uma reunião em São Paulo com Lula, que estava fazendo as tratativas, e essa reunião, não sei de que forma, intencionalmente, foi vazada. Foi vazada, tá entendendo? E com aquela história do vice assumir o governo da Bahia. Porque o vice sempre falava que queria ser governador, que ia ser governador, que ia ser governador, que ia ser governador.
Então, isso criou um mal-estar muito grande. Então aquela história da Rádio Metrópole, dele tomar como surpresa aquela entrevista de Wagner... Conversa pra boi dormir, cara. É narrativa pública, né? Mas não foi isso. Wagner, todo mundo sabia, a cúpula sabia. Ele não tomou... Quem ficou surpreso fomos nós. Tá entendendo? Mas a cúpula sabia. Tá entendendo? Então todo mundo sabia. Tava nas tratativas de arrumar um caminho. A ideia inicial era Otto, de ser o nosso governador, porque Rui podia vir pro Senado. Tava vendo... Tava assim, nas tratativas... Né? Qual foi o problema? Aí vazou. Então, se vazou as tratativas, já dando uma certeza, nesse afã de querer ser governador, essa coisa toda, então isso acabou criando uma dificuldade, um desgaste, mas que a gente superou. E aquela coisa da vida, né? Jerônimo, que estava ali do canto, que nunca disse que queria ser governador, nunca brigou por isso, não fez disputa nenhuma, acabou sendo ele escolhido, né? A partir do momento que o senador Otto Alencar, ele disse que o foco dele é manter o Senado, né? Que esse era o foco dele, a determinação dele. Então, ele devolveu a bola, né? Para que o nosso partido pudesse fazer essa escolha. E a gente fez a escolha com muita tranquilidade e, eu acho, de forma acertada, que é a escolha do companheiro Jerônimo. Agora, eu queria registrar aqui também uma coisa que na política a gente vai aprendendo, porque é um ambiente de muita conveniência. E a gente precisa destacar as pessoas que são sérias e leais. E eu queria destacar aqui a pessoa e a liderança do senador Otto Alencar. Ele aqui é um homem que nos orgulha, porque é um cara muito coerente, uma pessoa do bem e um homem de palavra e de grupo. Né? Porque ele sempre afirmou o compromisso dele, sempre manteve e ajudou a construir e a manter a unidade do grupo. Então... ele foi uma figura central em todo esse processo. Tá? E ele teve a grandeza, né? Porque ele podia ser o candidato a governador da Bahia e ia ser o governador com apoio de Lula. Porque esse, inclusive, era a vontade de Lula. Tá entendendo? E ele, de forma madura, tranquila, disse, não é o que eu quero, não dá para mim, eu quero ser senador e vai ser reeleito senador da Bahia, né? E devolveu para o nosso partido a indicação. Então, acho que essa é a construção, no diálogo, de forma aberta, transparente. Agora, você fica vazando, querendo criar situação, para justificar narrativas, é por isso que deu o que deu, porque, e ficou provado, que já existia uma articulação nacional, tá entendendo? De rompimento. Agora, tu imagina se a gente pega e bota um caba desse para virar governador da Bahia, como é que nós não estávamos aqui hoje, com um bolsonarista governando a Bahia? Então, foi muito acertada a decisão. Você me falando isso, será que Otto Alencar não desistiu? Porque ele já vem de uma relação com o avô de ACM Neto, que é o ACM. Tinha uma relação. Será que ele não quis bater de frente por questão até familiar? Não, que ou nada. De consideração? Não tem isso não. É a motivação dele. Porque Otto, essa CPI da Covid, para ele, para o mandato dele, foi extraordinária, porque Otto ganhou projeção nacional. Ele hoje é uma liderança no Senado. Ele tem um respeito. Então, ele está muito focado naquilo ali. Ele vê que ele tem algumas tarefas lá, como Wagner também. Está entendendo? Porque veja bem a humildade de Wagner, a grandeza de Wagner. Wagner podia, se ele topasse, ser governador, o candidato sendo Wagner, a eleição está muito sossegada. Todo mundo é Wagner. Ele disse, não, já dei minha contribuição, não quero mais não. Tem que renovar, tem que dar espaço para o outro. Qual é o político que faz isso? Que tem essa grandeza de abrir, dizer, não, eu não quero ser governador, como o Otto fez. Não, eu não quero ser governador, eu quero ser senador. Isso mostra a grandeza, cara, o foco, a construção coletiva, né, de pessoas humildes, que têm compromisso exatamente com o nosso povo. Não está pensando no pessoal, está pensando exatamente em resgatar e continuar esse projeto que está dando certo na Bahia, que nós já fizemos muito, mas tem muito ainda o que fazer, você não tem a menor dúvida. O senhor, ao que pesa ser de Jacobina, daquela região lá, o senhor tem relação ao Bom Lauro de Freitas, né? Uma figura pública aí que aos quatro cantos conhece o senhor, a figura do senhor. E também tem relação com a prefeita. Eu queria complementar a pergunta de meu amigo Júlio aqui. O senhor falou que foi primeira candidatura, 5 vereadores. A segunda, 15 vereadores. Agora, na terceira candidatura, o senhor vai contar com um apoio de... Vai ter o prefeito ou vai ter a prefeita de Lauro de Freitas
Não, deixa eu dizer uma coisa. Eu vim, as coisas do destino, viu, Jura? Eu vim morar aqui em Lauro e eu vou confidenciar isso aqui para vocês. A minha filha é amiga de Mazo, de Rodrigo. E aí, como eu sou do sertão e lá em casa a gente tem 4 cachorros, então minha mulher, minha família não se adapta em morar em apartamento. Mas com 4 cachorros em apartamento não dá, tem que ser casa. Vai brigar com o vizinho. Tem que ser casa, Não fala em briga vamos de caçar uma casa, vamos caçar uma casa. Aí acharam uma casa aqui em Lauro, eu vim morar aqui em Lauro, né? Sim. Aí conversando com o Márcio, porque Moema é uma liderança, ela é uma prefeita, mas ela foi deputada, ex-deputada, Moema é uma mulher Uma experiência conhecida. política muito grande. E ela é conhecida na Bahia toda. Eu já conhecia a Moema. Eu tinha referência. Ela não me conhecia muito, mas eu já conhecia a Moema, a trajetória dela, a nossa referência. E eu sou do partido, né? Sim. E eu sou daqueles que não constroem a política olhando para o umbigo. Eu olho pensando em servir as pessoas. Então, quando eu cheguei aqui em Lauro, que eu comecei a tomar conhecimento do trabalho que ela estava fazendo aqui e comecei a me envolver e ver as injustiças, os ataques que ela sofria aqui, eu passei a fazer a defesa dela na tribuna da Assembleia. Comecei como morador de Lauro, claro, comecei também a visitar, participar de alguns eventos, comecei a conhecer as pessoas, me relacionar, porque agora eu sou morador de Lauro. E agradeço muito, aproveito aqui a oportunidade para agradecer o carinho do povo dessa terra que me acolheu, assim, me abraçou, de forma muito carinhosa, que eu me sinto em casa, e estou construindo a minha identidade, o meu pertencimento com o povo dessa terra. Então a nossa relação com Moema sempre foi muito fraterna, uma relação verdadeira, uma relação de amizade, de respeito. Sempre reconheci o trabalho dela e referencio. Tive a oportunidade de estar presente na campanha dela, ajudei na campanha dela, fiz a defesa, ocupei esses espaços. Então, para mim, é uma alegria muito grande, né, ter essa amizade, essa relação com Moema. Eu não tenho a menor dúvida que eu sou um deputado dela. Não tenho a menor dúvida, porque pela nossa relação, pelo que a gente construiu, como outros companheiros também, que vai ter o apoio aqui dela também, que aqui é um município grande, tem uma diversidade de forças. O nosso partido também ele é diverso, tem vários grupos internos, mas isso é o que faz a nossa riqueza. Mas... A democracia. Exatamente. Então, a nossa relação com Moema é a melhor possível. Eu queria até fazer uma pergunta, quando o senhor fala assim de grupos internos e tal dentro do partido. A gente viu muito uma conversa rolando e tal de uma situação do seu mandato ter meio que desgrudado, não sei, de uma relação não muito boa com o deputado Valmir Assunção. Aí ficou essa questão no ar. Inclusive até hoje a tendência do deputado lançou uma candidata a deputada estadual também. E aí, não sei se é uma polêmica que eu estou criando aqui, mas... Isso é fruto de uma questão de uma briga interna também, essa candidatura de Lucinha, né? Não, acho que a candidatura dela é uma candidatura natural do movimento. Porque quando eu me tornei deputado, eu construí uma relação com o grupo do ex-deputado Valmir, né? Do ex-deputado federal Valmir. Mas depois das eleições, nós tivemos um rompimento político. Eu não vou aqui detalhar ou revelar os detalhes, porque não é o caso, né? Não, mas nós tivemos Teve um divórcio? Porque assim, quando você tem um copo de cristal, e aí um copo de vidro aqui, a gente tem a confiança, mas quando trinca, que perde a confiança, então não tem jeito. E na política, se não tem confiança, não tem como se continuar, tá entendendo? Como em qualquer outra relação, né? Então tem que ter reciprocidade, tem que ter companheirismo, né? E na minha avaliação faltou muita coisa. Então ele teve um rompimento político, ele segue a vida dele e eu sigo a minha, tá entendendo? Então de forma muito, muito tranquila e muito aberta e fraterna, tá entendendo? E Lucinha lá também é uma candidata do nosso partido, uma candidata mulher legítima, uma mulher de luta e que vai disputar as eleições, mas não tem nenhuma relação, até porque isso já tem uns 3 anos já que a gente já fez esse rompimento, então não está mais naquela fase aguda, já está um negócio mais... O coração está mais calmo. De minha parte eu já virei a página, porque eu não carrego ódio, nem rancor, nem vou alimentar isso. Eu quero gastar meu tempo e minha energia para trabalhar, para servir o nosso povo e para construir esse nosso mandato. Esse é o nosso foco. Deputado, o senhor que está aí na luta, na estrada, o que é que você aconselharia ao público aí, que a questão da política também perversa um pouco? A questão do toma lá, me dá cá, né? Isso é meio difícil na política até.
para os bons políticos. É. Como é que você vê essa questão? Eu sempre falo isso para as pessoas. Eu acho que é um desafio, porque infelizmente a política virou um comércio, virou um negócio, sempre, né? Assim, foi agora com essas emendas de orçamento secreto, agora virou uma esculhambação. Se você vê em Brasília como é que é o negócio, vai ter uma votação importante. Por exemplo, essa CPI aí do MEC, né? Você sabe como é que essa CPI estão se empurrando ela? Imagina o caso de corrupção de um ministro preso pela Polícia Federal, com as provas que se tem. Eu fico só para você ver como é as coisas, né? Você já pensou se fosse no tempo de Lula, um negócio desse ou de Dilma? Um ministro da Educação corrupto, preso pela Federal. A Globo, esse povo devia estar todo matando. Cadê a CPI? Cadê? Agora todo mundo calou a boca. E os deputados e senadores calaram a boca porque saiu hoje 4 bi do orçamento secreto, foi liberado. Então, a eleição está muito mercantilizada, virou uma esculhambação. Então, volto a afirmar, a política é uma coisa boa. E para a gente moralizar, os bons têm que se dispor a fazer essa disputa. Tá entendendo? Então, eu sempre falo para as pessoas, olha, voto não é mercadoria, minha gente. Para valer 50 ou 100 reais, um saco de cimento, uma cesta básica, ou seja lá o que for. Voto não tem preço, mas tem consequência. E rico não gosta de nós. Oxe, tá doido? Agora, se o voto vira mercadoria, quem é que tem dinheiro para comprar? É rico ou pobre? É o rico. Então, se rico não gosta de nós e o voto não é mercadoria, dá para ele. Agora, se a gente diz, não, nós queremos alguém que defenda os nossos interesses, né, e que vai nos servir, esse é o caminho que eu acho que Lula está fazendo um esforço enorme para poder ele governar. Porque hoje a maior preocupação do PT e de Lula é com o Congresso Nacional. É o maior esforço que nós estamos fazendo. É o ganhar e não levar, como diz. É ganhar e não levar, tá entendendo? Tem um Congresso Nacional, tem um conjunto de deputados para dar suporte às medidas que ele vai tomar. Porque lá está cheio de rico, fazendeiro, poderoso. E se rico não gosta de pobre, vão fazer de tudo para impedir dele ajudar para que o nosso povo possa voltar a comer uma carninha mole, comer um pãozinho com queijo, ter seu emprego, ter um salário melhor. Então vai ter muita briga, muita resistência. Então ele precisa de ter um Congresso Nacional do lado dele. É por isso que eu falo com o nosso povo. Aqui na Bahia tem muitos deputados, inclusive do nosso adversário da turma da ACM, que estão aí com 50, 100 milhões. Rapaz, o Elmar Nascimento, para tu ter ideia, ele é de Campo Formoso. Ele furou na campanha do irmão dele, que ele fez o irmão dele prefeito, 500 poços no município. Ele deu quase 50 tratores. Ele está fazendo um hospital lá agora em Campo Formoso, que segundo ele vai custar 100 milhões de reais o hospital para construir. Aí deve custar mais uns 50 para equipar, de emenda. Um deputado federal ganha 150, 200 milhões de reais de emenda, tem diversos. Então eu tenho dito para o nosso povo, nós temos que pegar o dinheiro e temos que dar uma banana para esses caras, porque esses caras não merecem voltar para representar o povo no Congresso Nacional, porque eles estão lá fazendo comércio. Porque se eles estivessem preocupados com o povo, eles não estavam aprovando essas barbaridades todas que esse governo está fazendo com o povo brasileiro. Então nós vamos precisar de fazer esse debate. Esses caras aí do Centrão, tá entendendo? Do DEM, que agora é esse União Brasil, nós precisamos derrotar. Quem for Lula, não vota em deputado federal do DEM, do PP, do União Brasil, dessa turma de Bolsonaro. Não vota. Só se perder o juízo. Aí se perder o juízo, quer botar a cobra nos pés de Lula, quer eleger os cabas que tá ali amolando a faca para meter a faca no busto de Lula, aí depois não venha querer para cá chorar o leite derramado, porque as coisas não vão avançar. Então essa é uma preocupação muito grande e nós temos que fazer o que? O debate da política. Tem que fazer o debate da política, na política, para conscientizar o nosso povo, que eu acho que é isso que a gente precisa fazer, ganhar as ruas, conversar com as pessoas, todo mundo, dialogar, fazer o convencimento das pessoas. Isso se faz no diálogo, no trabalho diário, com muita luta e determinação. Deputado, chegamos no final do nosso Jurapod.
Faça suas considerações finais. Já passou rapidinho, não foi? Puxa, passou. Vixe. Voou. Voou. O papo foi bom. Faça as considerações para o público que está assistindo aí. Gente, do Jurapop, eu quero... Jurapod. Jurapod, Jura. Quero agradecer demais a Jura, quero agradecer a Gabriel a oportunidade, quero agradecer Mazo também, mas agradecer especialmente as pessoas que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção de vocês. Nos colocamos à inteira disposição do povo da Bahia, de Lauro de Freitas. Quem quiser nos procurar, nos procure. Nós estamos ali na Assembleia Legislativa da Bahia, no prédio Wilson Lins, no primeiro andar, no 106. É só chegar lá, perguntar para o deputado Jacó. Vão lá. Não pergunte para o Mário Augusto, não. Não, Mário Augusto lá ninguém conhece. É o deputado Jacó Lula da Silva. Vão lá para nós tomar um cafezinho e para que vocês também possam se acostumar e visitar aquele espaço de poder que é importante, que é o poder legislativo da Bahia, que as pessoas pouco frequentam aquela casa. Porque um poder, hoje o poder mais forte da República é o legislativo, não é o executivo. Porque o legislativo tem como tirar o executivo. Quem foi que tirou Dilma foram os deputados. Então é um poder forte e que as pessoas, a população, não tem o costume de visitar, de ver a sessão plenária, de acompanhar as reuniões que acontecem nas comissões, de ver as audiências públicas. Porque aquela casa, ela pulsa, ela é muito viva, acontece muita coisa ali e que passa batido da sociedade. Então eu queria convidar vocês, apareçam lá para fazer essa visita que eu acho extremamente importante. Um forte abraço, um beijo no coração, agradeço, Jura. Muito obrigado também, Gabriel. Tamo junto. Obrigado, deputado Jacó, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Também mandar um abraço aqui para Mazo. Isso aí. Seu assessor que está andando aí com o senhor na estrada. Isso é e a primeira de muitas, essa visita, viu? Eu já convido o senhor para depois 4, não vou dizer 3, porque pós-dia 2, mas 4 ou 5, a gente pode sentar aqui de novo, bater um novo papo, o senhor reeleito. Adorei. Estou à sua disposição, sabe? Me comprometo a vir aqui, pronto, aí depois da eleição, para a gente bater um papo aqui, para refletir como é que foi a campanha, um balanço. Isso aí. Tchau, você que ficou até agora, até o próximo Jurapod. Valeu, galera, até a próxima. Sebo nas canelas, galera.